Ao vivo! Hoje a gente vai falar sobre livros, literatura, obrigação, prazer, diversão, afinal o que é, né? Na escola obrigam a gente a ler os clássicos e há uma certa cobrança depois sobre o que a gente leu, sobre o que a gente está lendo, enfim. E eu vou conversar com a Gabi, que é uma amiga, conheci aqui em São Paulo, a gente trabalhou no mesmo lugar. E agora a gente troca sobre livros, filtros de Instagram, bastante coisa. Então só aguardando ela entrar aqui pra gente começar. Aí hoje a gente mudou o cenário de propósito pra ficar super a ver. Não é ninguém super profissional da área, somos apenas três pessoas apaixonadas pela literatura. E Oi, aí? Olá! Eu tô parecendo... adorei o cenário. O quê? O cenário. De propósito. Aham. E aí, Gabi? Tudo beleza? Tudo beleza? E vocês? Do ótimo. Tudo certo. Vamos começar. é, Por qual livro você está lendo agora? Peraí, vou Eu tô atrapalhar vocês. lendo. Vou atrapalhar um pouco vocês. Porque Algo. quando a gente escreve, a gente fala que é a redatora publicitária, né? E aí tem um caminho. Você é redatora publicitária e isso tem a ver com sua paixão por livros, por literatura, ou não tem nada a ver? É coincidência? Eu acho que tem, mas não sei. Tem sim. Eu sempre fui muito leitora desde criança, então quando eu fui pensar em faculdade, eu já pensava em coisas relacionadas a livros. Sem letras, eu prestei para jornalismo. E aí acabou que eu fiquei na publicidade mesmo para ser um pouco mais amplo, assim, poder falar de coisas gráficas também, um pouco de arte, eu gostava muito disso. E aí eu resolvi seguir na publicidade, virei redatora, mas aí vira e mexe, eu estou pensando em fazer alguma outra coisa relacionada com literatura. E daí, mas enfim, enquanto isso eu vou lendo, vou fazendo resenha de livro e vou falando sobre isso no dia a dia. É porque todo mundo que procura essa área de escrever, pelo menos as pessoas que eu conheço, gostam de ler, né? Não tem, aliás, Sim. não tem como você gostar de escrever sem gostar de ler. Eu acho que não existe, é impossível, né? Porque você precisa ter base. Foi o gato? Foi. Eu gosto por A isso. gente vai ter um mundo de emoções. Ou seja, eu gosto de gato também. Tenho dois, e eles estão aqui, eles estão agitadíssimos. Então, talvez um pouco interrompidos. Então, pronto, Gabi. Agora a gente já entendeu por que você chegou, né, na redação. E agora Sim. vamos ao que interessa. Vamos falar do livro. Como o Rafaela perguntou, qual é o livro que você está lendo agora? Eu estou lendo Adultos, que é o livro do Clube de Livros da Intrínseca, que chegou desse mês, eu comecei hoje. E eu estou lendo também um outro e-book pequenininho que fizeram para Flip Pop, que é de cartas. Chamaram alguns autores para fazer cartas para eles mesmos do passado. E aí eu estava tentando ler outras coisas, eu falei, vou pegar um livro bem de boa, eu só quero ficar feliz lendo, eu não quero esse livro cabeçudo. E aí eu estou lendo esses dois, assim, em paralelo. Esse das cartas, qual é o nome, qual é o título do livro? Eu tenho que pegar o meu Kindle. Eu não seria eu se não fosse você, alguma coisa assim. Se não fosse você, eu não estaria aqui. É isso. Hum, interessante, É, gostei do é tema. muito difícil. É só para desestressar um pouco a cabeça, é bem legal. E ele é curtinho, então tava precisando disso. E E aí, vocês? eu tô lendo de Maria Ribeiro, que é. Uhum. Vixe, esqueci o nome, mas é tipo. Tá aqui. Não, tá Ah, ali. ah, É é. porque eu confundo com o título de um livro de Marta Medeiros que eu li também, mas é tudo que eu queria te dizer. Enfim, Eu vi que recente você postou. dela. Aí deu branco total agora. E basicamente são cartas que ela escreve para pessoas da vida dela e até mesmo para ela no passado. Ela já poderia entrar Ah, nesse livro.
E uma das É coisas que gostoso eu. ler umas coisas A assim. carta é bem legal de ler, né? Tipo, é como se você estivesse bisbilhotando um pouco da vida da pessoa. E Uhum. uma coisa que eu gosto bastante é que antes de começar a carta, ela sempre dedica um filme e uma música à pessoa. Então, tipo, são Ah, que três legal. coisas que eu amo em uma só: um livro, um filme e uma música, né? Tem a tua cara mesmo. Bem interessante, gostei desse. Eu não li ainda esse livro de Maria Ribeiro, tenho vontade, mas não sabia desse detalhe do filme e da música. Bem E interessante. eu já escrevi para ela quando eu quero publicar, quando que eu queria fazer uma resenha no estilo do livro. Então, eu já escrevi uma carta, me antecipei um pouquinho, Uhum. e coloquei um filme e um livro para ela também. Espero que Ah, que ela legal. leia. Querida, leia. Eu estou prejudicada, não estou podendo ler porque meus óculos estão fraquinhos, estou esperando chegarem os novos, né? Mas, em compensação, fez a leitura de Ah, tá. vários roteiros Teatro. agora de teatro com o pessoal da Zona Zona Franca. Franca. E aí, um dos Ah, livros lidos foi O Alto da Compadecida. Ah, divertidíssimo de ler com o pessoal de teatro, porque você interpreta, você não lê apenas, você vai lendo e interpretando, muito gostoso. Aliás, é um exercício fantástico que a gente vai dar continuidade, acabou hoje, mas a gente vai dar continuidade e está planejando fazer um aberto, assim, como uma live para que todos possam assistir. Muito bacana mesmo. que Porque legal esse. no Kindle dá para ler, né? Porque a gente bota a letra desse tamanho, tem luz aí, dá para ler. Sim. Bom falar em Kindle porque tem ainda essa rivalidade, o livro digital e o livro de papel. Você tem alguma preferência? Como você começou no digital? Eu acho que não tem que ter rivalidade, porque quando você gosta muito de um livro ou da capa de um livro, você vai acabar comprando. Só que o Kindle, ele me ajuda muito em transporte público, eu gasto menos, eu tenho menos peso, então é um pouco mais fácil de ler, e daí você pode ler, tipo, contra o sol, que daí é melhor, você consegue ajustar tudo que você precisa, margem, fonte, tamanho da letra, tudo. Mas eu ainda compro o livro. Eu assinei o Clube do Livro da Intrínsecos e eu estou gostando bastante, assim. Eu ainda tenho muitos livros físicos, eu gosto de comprar livro, ir em livraria, quando a gente podia ir em livraria, e olhar ali, pedir indicação. Então, assim, eu continuo gostando muito de tudo, sabe? Só que o Kindle ele é mais prático, realmente. Eu também vejo como aliado, principalmente quando eu comecei a ler Sapiens, que é um livro grosso, grande. E, cara, eu tenho um maior cuidado com os livros. Quando você leva um livro tão grande para a rua, você acaba prejudicando, ele começa a rasgar, e você fala: Meu Deus, meu filho, o que eu fiz com você? E E Maria Ribeiro, nesse livro, ela tem uma coisa que eu acho que eu li ontem. Eu falei, cara, encaixou que vai rolar live. Eu não lembro para quem é a carta. Minha memória é muito ruim, então assim, eu lembro das coisas do livro, mas eu não vou saber em que momento, enfim, detalhes. detalhes eu não vou saber explicar. Ah, Então, sim. tipo, Grandes Sertões, não sei o quê, ela não leu. E aí eu me senti um pouco aliviada, porque eu também não li. E às vezes eu penso, Representa- lembra. Ih, peraí, você tá sem áudio. Deixa eu Alô? ver uma coisa Oi? aqui. Isso acontece toda live, é E o pior que brincadeira isso, hoje eu já gente. desliguei o 3G. O microfone, cara. Peraí, eu vou te tirar e te trazer de volta. Aguenta um segundo. E a gente pensou que fosse ficar do horário, já viu que não é, né? Eu pensei que fosse o Wi-Fi. Não sei o que é, se é meu celular. Enfim, Mark Zuckerberg, fica aqui meu feedback para você. Todo mundo sabe que eu não gosto de você, apesar de usar freneticamente suas redes sociais. Voltei? Voltou. Ah, E agora eu não lembro o que eu estava falando. você estava falando dos grandes clássicos que você não lê, que você se sentiu aliviada com a Maria. E aí a gente estava falando que eu estava assistindo série
Eu não lembro qual foi a série. Não lembro. Essa frase eu vou repetir muitas vezes. E eu falei, eu sou uma fraude literária. Aí você falou, não, não é. Aí eu falei, gente, mas eu sempre achei que tinha que ler os grandes clássicos para poder ser considerada uma apaixonada por literatura. E foi aí que, inclusive, surgiu a ideia da live. Quais grandes Uhum. clássicos você já leu ou não leu e por que não leu? Cara, eu acho que eu li poucos. Esses grandes clássicos, eu acho que eu li alguns que eram pedidos no vestibular. Tipo, eu li Dom Casmurro, eu li Madame Bovary e não sei mais, sabe? Eu acho que eu li esses dois, talvez, que eu lembre, assim, que eu tenho certeza que eu li. Mas, mas não é por isso que a gente tem que se sentir fraude, porque não lê os grandes clássicos. Eu acho que cada livro ele tem um momento na vida. Não adianta você colocar um aluno de 15 anos para ler Os Miseráveis. Tipo, não vai rolar. Isso nunca vai acontecer, porque a pessoa ela vai desistir, ela vai procurar uma resenha qualquer na internet, ela vai copiar do amigo dela e ela ainda vai falar que não gosta de ler. Mas ela simplesmente não gostou, não curtiu aquilo que estava rolando ali naquela época. Talvez ela pegue o livro mais para frente, 10 anos, 15 anos depois, ela consiga ler muito melhor, sabe? Por exemplo, eu comprei o e-book do Ana Karenina, do Tolstói, para ler, porque eu vi o filme há uns anos atrás e eu gostei muito e eu queria ler o livro. Mas eu sei que ele é enorme e eu ainda não li. Ele tá no meu Kindle, em algum momento vai rolar, mas é por vontade própria, entendeu? Eu sei que se isso tivesse sido passado para mim no ensino médio, eu não ia querer ler. E eu ia ficar com raiva ainda, sabe? E eu, depois que a gente postou nos nossos stories na semana passada, que a gente ia bater papo sobre isso, sobre aquilo que a gente postou, você compartilhou, algumas pessoas me responderam falando que estavam se sentindo representadas, que era exatamente aquilo, e uma outra amiga respondeu que ela pegou dois livros do ensino médio para ler agora, que eu acho que era o Mulato e a Senhora. E aí perguntei por que, que ela ia ler isso agora, sabe? Depois de tanto tempo que ela saiu do ensino médio, e ela falou que são livros que ela se sente meio culpada por não ter lido, porque ela sabe que a história é interessante, mas na época ela não quis ler, ela não sentiu atração, ela começou a ler e largou. E aí eu falei, mas o que você acha sobre isso? Ela, eu sinto que a gente estava com a grade curricular muito errada e não tinha contexto um livro desse, sabe? E ela falou que ela achava, ela não entendia por que, que os professores de geografia, história e outras matérias não se uniam para fazer tipo um compilado de assuntos, um tema geral e escolher um livro para colocar. E ela bateu o pé com os professores dela e falou, por que, que vocês não colocam isso? E aí, o que responderam? Ah, não, mas não é a gente que monta a grade curricular do ensino médio. Então tem esse impasse, assim, como é que você quer que um jovem leia alguma coisa muito cabeçuda se ele não tem vocabulário, experiência de vida para ler isso, se ele não tem contexto, se só é jogado ali, é mais um cumprir de tarefas. E adolescente é preguiçoso, né? Vamos combinar. Então é a forma, porque eu tive esse problema. Minha casa sempre foi assim, todo mundo sempre gostou de ler. Só que eu sempre fui meio rebelde. E aí, na infância, a escola passava livro e eu, por rebeldia, dizia, não vou ler. Sabe aquela coisa? Eu não quero que me obrigue a ler. Aí minha mãe brigava, minha irmã mais velha, que até hoje vive com o livro na cara, que eu não sei como ela vê o mundo, porque o livro, aliás, ela vê através do livro, né? E aí eu ficava com raiva, eu digo, não, 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 não vou fazer. E isso me prejudicou muito por causa da obrigação, né? Porque ninguém gosta de ser obrigado. Mas eu tive uma salvação entre esses que eu fui obrigada a ler e que eu não gostei. Quer dizer, não gostei, não, minto, eu nem li. Eu fiz o que você disse. Eu ia procurar. Conta aí a história, sabe? E como eu sempre fui boa de escrever, a pessoa me contava a história, eu escrevia, ninguém dizia que eu não tinha lido o livro. Às vezes eu escrevia melhor sobre o livro do que quem tinha realmente lido. Mas entre eles eu li um. Olha, lá vem ele. Eu li um que eu tenho até hoje. A Rafaela outro dia achou no meio das coisas dela. O nome é Soprinho. Não me lembro da história. Mas era um livro tão significativo para mim que eu tenho até hoje. Imagine. Eu era na Uhum. infância. Não precisamos entrar em tempo. Quanto tempo tem esse livro? Mas assim, quando a gente faz as coisas espontaneamente, né? Inclusive, a gente falou disso na leitura do teatro. Eu disse que seria formidável se as escolas colocassem esse tipo de exercício
todo mundo lendo ali, não precisa mandar ler em casa, porque você, na hora que começa a ler, apesar de que, por exemplo, o Auto da Compadecida, eu já conhecia a história, fica fácil você interpretar. Mas a gente lê o Brecht também, eu não conhecia, nunca tinha lido. E a gente faz, porque você vai pegando a coisa, aí você vai se empolgando, você vai lendo, você não tira o olho do livro, porque vai chegar seu momento de ler, então você não pode Uhum. perder, né? Eu acho que deviam mudar. Exatamente. Obrigar a criança a ler clássicos, um absurdo, porque não é para a idade da criança. Minha irmã leu tudo, Jorge Amado, tudo na infância, no início da adolescência, mas era outra cabeça, ela lia porque queria, ninguém obrigava, né? Agora, Uhum. realmente, eu acho que o formato de escola para incentivar a leitura ainda é muito defasado, tem retrógrado, né? Precisa atualizar, porque senão vai ficar nisso. Sim. Eu lembro que na terceira e na quarta série, mais ou menos, tinha uma gibiteca no colégio. Era tipo, você locava um livro, era assim, 25, 50 centavos. Era um negocinho simbólico e a gente podia doar as coisas. E não era só de gibi, não era só de almanac, eram livros mesmo. Então, assim, e só podiam pegar 4. E eu queria ir com a mão cheia para casa, né? Não podia. Mas por isso fazer sentido com a faixa etária que eu tinha na época, isso super funcionava. Eu levava um monte de livro para casa para ler. E aí eu sempre pedia para minha mãe livro. E ela falava: Ah, eu não consigo te sustentar com livro, porque eu compro um hoje, amanhã você já terminou de ler. Então, assim, eu queria ler. E muita gente, eu vejo que quer ler, só não consegue porque não tem o livro adequado. Não tá com um livro que faça sentido para a idade dela. Na escola do ensino médio, quando eu tinha que estar lendo livros cabeçudões, assim, Iracema, Moreninha, eu tava lendo Crepúsculo, sabe? E eu li os 4 Crepúsculos e li rápido, porque eu gostei do Sol negócio. da meia-noite vem aí, viu? Já saiu, Já saiu? já saiu, Ah, tá muito juro. caro. Tem que esperar baixar. Eu tô esperando o Ah, minha mãe tá Málago. rindo aí. Ainda tem isso, né? Livro é uma coisa cara. Ainda tem Hoje essa eu tava questão. lendo a Raquel, uma amiga minha lá de Salvador, postando que tá um absurdo os valores dessas apresentações que estão rolando no Drive-In. E aí eu acho que a gente tem um grande problema no Brasil, que é a democratização da cultura. As pessoas não têm Uhum. acesso a livro, a cinema, a show, a nada, gente. E Teatro, livro, né? infelizmente, aqui hoje, um recurso que eu faço por ter o Kindle é baixar livro e baixar de graça mesmo, não estou pagando. E aí, quando eu gosto, eu vou e compro a versão impressa. Mas eu acho que o Kindle veio para dar um pouco de ajuda, esses livros digitais, na verdade, né? Para dar uma ajuda nesse sentido, porque eu vi muita gente começando a ler por conseguir baixar, ou até mesmo no celular. Tem gente que lê livro no celular. É, é, é bem antidemocrática a cultura no país. Por que será? Quem quer alguém pensando? É, e tá Né? falando aí a discussão da meia entrada também, se vão tirar a meia entrada, se não vão, e é Que mais um problema, loucura, sabe? minha. Já não é assim. Fiquei indignada quando eu li isso. Como pode uma coisa dessa? Deviam dar de graça a cultura, estão querendo tirar minha entrada. Isso é É, inacreditável, é inconcebível. Sua Não... mãe está falando que o amor pela leitura precisa ser estimulado. Eu também concordo. E que você sempre teve gibis baratinhos espalhados pela casa, desde pequenininha. Mas o mesmo estímulo não valeu para o filho mais novo. Ficou o feedback. Mas é. cheio de meu irmão. Ah, Mas ela eu tem. tentei, eu ainda tento. Meu irmão, eu comprei Harry Potter, ele fez 11 anos, o que eu dei? Harry Potter. Vamos lá, vai ler esse livro aqui. Fica aí, se você gostar, eu te dou os outros. Daí ele leu, mas não quis muito. Eu comprei Percy Jackson para ele, não sei se ele leu, eu sei que chegou lá, não sei se ele leu. Mas aí, por exemplo, quando ele era mais novo, ele leu o Diário de um Banana, que super tinha a ver com a idade dele. E ele leu a coleção inteira, acho que são 8 ou 9 livros. E não é um livro assim de 50 páginas, é um livro de 190 páginas. Isso para uma criancinha é muito. E ele leu, aí em algum momento eu não sei o que aconteceu. Só eu que segui assim. Travou. É, Travamos. saiu.
Já estamos. Voltou. Travou? Voltei? Mas eu entendo o seu irmão, porque foi o meu caso, entendeu? Todo mundo lia tanto dentro de casa que eu ficava cansada só de ver. E chegou um momento que eu descobri a Ah, leitura sozinha e ninguém mais se meteu na minha vida. Também tinha isso, eu comecei a ler o que eu quis, não o que me obrigavam a ler, né? Já a Rafaela, eu fiz completamente o contrário. Eu comecei a dar revistinha em quadrinho, Turma da Turma Mônica. da Mônica, ela pequenininha, ela não sabia ler, nem imaginava. E ela via as figuras, ela contava as histórias. E aí eu fui dando ela quando começou, aí foi para alfabetização, logo depois eu botei ela no clube de livros, que ela recebia, eu mandava os livros, e isso empolgava. Minha mãe, como era viciada, levava ela para as livrarias e também, né? E ela foi gostando, mas eu acho que é muito da pessoa. Eu acho que o momento de cada um chega, né? Agora sim, sim. deixa cada um escolher o que quer ler. Né? Esse negócio, por que tem que ler os clássicos? Porque todo mundo lê. Eu com todo mundo. Mãe não adora dizer isso? Você não é todo mundo? E por que eu tenho que ser todo mundo para ler clássico? Acho fantástico o que você colocou. É bom, as histórias são interessantes. A gente precisa. Deixa cada um no seu momento ler. Eu, por exemplo, detesto pegar um livro grande para ler. Eu gostaria, por exemplo, Brumas de Avalon. Pelo amor de Deus, gente, aquele livro pesa. Até para ler, você não tem nem como segurar o livro, entendeu? Então tem que ser assim, cada um tem que descobrir. Pega esse livro, fraciona, bota em vários, né? Enfim. Eu Mas, vou defender o Bruno de Avalon, porque ele tem edição picotada. Ele tem uma coleção de 4 livros que são pequenininhos. Tem o grandão, que é uma edição nova, mas tem os 4 livros que são pequenininhos. E assim, é impressionante, é maravilhoso. não, eu sempre ouvi falar em Brumas de Avalon 24 horas dentro da minha casa, aí eu ficava curiosa. Quando eu olhava o tamanho do livro, eu dizia, desisto. Perdi a curiosidade, não quero mais. E olha, porque eu sou meio doentezinha. Quando eu começo a ler, eu só sossego quando eu termino. Aí quando eu imaginava aquele livro, eu dizia, gente, eu vou passar meses dentro de casa lendo aquele negócio desse tamanho. Poderia ter começado em março, né? Tava acabando agora. A gente tem Brumas de Avalon aqui? Eu arranjo. Ah, não. Não, não quero não. Isso é Muito a coisa obrigada. mais rápida Só que se for faz. assim, como ela falou, picotadinho. Aí Se eu pedir quero. na Amazon hoje, chega amanhã. Pois é. Primeiro os óculos, depois os livros. Mas o que a gente estava falando? Agora foi eu que me perdi. Você tá falando do seu irmão, aí eu falei, tava falando disso, dessa coisa mesmo primeiro Ah, você era lê livros. da obrigatoriedade da leitura. É porque cobram no vestibular, né? Então, e aí, como eu fiz vestibular em 2 lugares, eu fiz no Pará, não, 3 lugares. Eu fiz no Pará, eu fiz no Tocantins e eu fiz em Brasília. E assim, é uma confusão, porque não tem padrão. Em cada lugar que você vai fazer um vestibular, é um livro diferente que pede, e não é só um, são assim, 5 livros para o vestibular. Daí você tem que fazer, tem que ler o livro, fazer resenha, fazer prova. E você nunca sabe o que, que vão cobrar, às vezes a questão não vem contextualizada, então você não consegue entender direito. Eu lembro que quando eu estava fazendo Enem, as questões de literatura elas tinham um pouco a ver com o que estava sendo tratado em geografia, o que estava sendo tratado em outras matérias. Mas ainda assim demorou um pouco para isso acontecer e eu acho que isso não é bem feito. O que essa amiga me falou, que ela questionou os professores, fez muito sentido para mim, porque se você estivesse aprendendo uma coisa em história e tivesse um livro que tivesse relação com aquilo para ler, ia ser mais fácil, você conseguiria não só quebrar menos a cabeça tentando decorar a matéria de história, como você ia se entreter com uma coisa interessante e provavelmente ia ser muito mais fácil, sabe? Pois é. Eu tive um professor que ele de vez em quando ele levava violão para aula, era professor de história, e ele fazia música com as histórias. A gente adorava. Isso já foi na oitava série, se eu não me engano. Imagine para alguém menor, para aprender mais as coisas. Seria muito mais prático se a gente tivesse coisas adequadas para as idades, não aquela aula que a gente tem que é insuportável. Sim, com toda certeza. E a linguagem dos livros também, ela não é tão acessível nessa fase de ensino médio. Então, acaba que você não entende, você não consegue ficar entretido com aquilo, sente dificuldade, daí cresce um adulto que não vai ler, que não quer ler, que não gosta de ler, que acha difícil, que não tem tempo. Mas é Oi? complicado. E Oi? aí, eu lembro de uma Lembrei vez que eu agora. prestei,
Não, depois eu Oi? comento. É porque você falando no adulto que a linguagem é complicada depois. Vai pra você não se perder, depois eu comento. É, eu lembro de uma vez que postei, eu até procurei o post e não achei. Era um quadrinho falando dessa questão de não ter tempo para ler. Porque aí era um quadrinho que estava estimulando você a ler, sei lá, 5 páginas por dia, 8 páginas por dia, e aí tinha uma passagem do tempo. Em 2 meses você leu tantas páginas, que são tantos livros, isso aqui. E aí uma pessoa me respondeu assim, nossa, mas onde você acha esses livros com menos de 300 páginas? E aí tem muito isso também, que da literatura tem um estigma de ser muito nerd, muito cabeçudo, e às vezes não é, às vezes você só quer ler um livro de cartilha para você, para o seu eu do passado, e ficar de boa. Isso também é literatura. Crepúsculo também é literatura, sabe? 50 tons Não de são só os cinza. grandes. Qualquer coisa que você leia, Exato. seja um livro, para mim, eu considero literatura. Mesmo que você Sim. leia para dizer, nossa, muito ruim, mas você tá lendo. Uhum. E você está aprendendo alguma coisa. Exato. Não, não tem nada que a gente lê e não aprenda, até bula de remédio. Um momento, aquela bula vem na sua cabeça, mas eu li aquela bula. Falta o que fazer, eu já fiz muito isso. Não tinha o que ler, bula de remédio. Né? Vai servir tudo, tudo tem uma serventia. A não ser para as pessoas que eu estava rindo na hora que estava falando, que você falou, porque conheço algumas pessoas que dizem: ah, eu li tal livro assim, assim. Primeiro que não aprenderam nem a escrever. Lê o livro e não absorve, né, as palavras, Uhum. escreve errado. E aí você pergunta assim, mas aquele livro, não sei não, mas você não lê. Eu li por ler, mas eu não gravei nada. Como assim? Como você leva dias, horas, seja o tempo que for, lendo o livro e depois você não sabe contar a história porque você. Entendeu? Então não É. adianta muito ler, Aí nessas horas, né? quando a pessoa não lembra de nada, o meu conselho é larga esse livro aí, depois de um tempo você volta, porque sua cabeça está em outro lugar e não é Mas, isso que você quer ler agora. não é isso que você quer fazer, ler, porque é qualquer livro. Conheço algumas pessoas que nessa linha, E aí você tem seja que qualquer mudar. livro. Enfim, né? Aí você falou, eu não aguentei, eu dei risada porque veio. Aí é que eu digo, isso é a obrigação, o prazer ou o hábito? Eu acho que está entre o hábito e a obrigação. Prazer nenhum, porque eu não posso entender uma pessoa que pega um livro, lê o livro todo, depois não sabe o que é história, do que tratou É. aquele livro. Você pode estar odiado, mas você sabe, eu detestei aquele homem, aquela mulher, aquele personagem, você sabe. Quando você não sabe nada, você não gosta disso. Uhum. Você faz por hábito, por obrigação, porque você vê as pessoas, você acha que deve fazer, porque todo mundo faz, porque tem que ler, porque. Então entra numa obrigação, prazer, né, e hábito. Sim. E obrigado, Rafaela, você não vai querer. não. Ninguém, nada que é obrigado a gente gosta de fazer. Nada, pode ser para Uhum. você, a melhor coisa do mundo para você. Enquanto estiverem lhe obrigando, você não vai fazer e acabou a conversa. É, é isso. E entra essa questão do ler por prazer ou por obrigação, entra no que a gente estava falando da questão da leitura dinâmica, de ir pulando os detalhes para ler mais rápido e ler mais livro em menos tempo e não sei o quê. Eu acho que isso funciona quando você tem um prazo a cumprir. Você tem uma leitura acadêmica para fazer, para escrever, sei lá, um artigo, fazer uma pesquisa. Beleza, vai, faz aí o que você conseguir, lê do seu jeito, passa por cima dos detalhes e tal. Mas quando é literatura por prazer, não adianta você ignorar os detalhes, sabe? Porque você vai perder toda a graça do livro. O R.R. Martin, ele tá sei lá quantos mil anos sem lançar o livro, porque ele fica indo e voltando nos detalhes. E a história é boa, a história é muito bem feita, ela é muito casada, ela faz todo sentido, sabe? Não é pulado igual a série foi, não é aquela coisa sem pé nem cabeça, porque ele se dedicou para aquilo. Então, se você some com os detalhes de um livro como Game of Thrones ou como algum outro livro que é um pouco mais complexo, Game of Thrones é um pouquinho difícil de ler, acabou. Tipo, a história é o quê? A história não é nada, é isso aqui e o final. Não tem um meio, não tem um caminho que você vai seguir. As coisas não começam, não fazem sentido. E você não absorve nada também. E eu acho que o detalhe é uma das melhores partes do livro, porque é a parte que você imagina. É o cabelo do personagem, é o lugar onde ele está. Se eu for ler e não conseguir imaginar isso, para mim não é uma leitura prazerosa. Eu largo. Então eu gosto de construir. Tanto é que eu fico muito na expectativa de filme, série, para ver se a minha realidade vai bater com a do diretor. E, assim, eu sou um pouco contra
quando tem essa rivalidade de filme, série versus livro. Eu acho que cada mídia é uma e deve ser respeitada. Obviamente, quando não corresponde à nossa expectativa, rola frustração. Mas não significa que o filme é ruim, não significa que a série não foi boa. Eu acho que tem, exceto o Game of Thrones, porque é um consenso geral de que a última temporada foi uma porcaria. Não sei, não li, não assisti. HBO não é democrática, eu não tive paciência para baixar a série. Mas, enfim, esse consenso eu não vou brigar. Mas, pô, tem tanto filme bom que é baseado em livro e as pessoas criticam só por ser baseado. Isso eu sou completamente contra. Eu gosto muito das duas mídias porque eu acho que é a interpretação de uma outra pessoa e eu respeito aquela interpretação. É só isso. Uhum. Mas tem que ter o detalhe. Por exemplo, Game of Thrones. O 50 Tons de Cinza. O detalhe da calça jeans de Grey. Cara, se não tivesse aquilo no filme, eu ia enlouquecer, porque eu imaginei aquilo. E tinha aquilo ali. Então, isso é sensacional. Você precisa de detalhes para imaginar. Não tem jeito. Uhum. Seja uma carta em que a pessoa contextualiza o que ela está vivendo, ou seja, num livro mais profundo. Quem é que tem mania de detalhar tudo, que tem gente que perde a paciência? Esqueci agora quem é. Mas tem alguns O Guilherme Marcos. que... Não era nem ele, porque ele eu nunca li. Mas pode ser. Tem gente que perde a paciência também. Que, pô, são Sim. 3 páginas detalhando uma meia. Aí Uhum. também, bora com calma. Um livro que eu não vou lembrar qual que é, mas tem um livro que é bem famoso, que é sempre citado por professor de literatura, que o cara passou tipo, 4 páginas descrevendo o pé de uma cadeira. Isso era falado. Eu não sei assim. quem fez, Também não mas lembro. tem muito isso. Eu concordo com você que adaptações elas precisam mexer um pouco na obra para fazer sentido, que não dá para coisa de escrita, até porque você já tem a imagem, você não precisa descrever em áudio, fala nem nada, mas eu acho que as essências dos personagens elas precisam ser respeitadas. Uma crítica que a gente tem muito é a Gina Weasley de Harry Potter. No livro, ela é muito foda, ela é maravilhosa, é uma personagem muito bem escrita, ela é muito empoderadinha, ela debate, ela levanta a voz dela, e ela é a única mulher no meio de, sei lá, 5 irmãos, acho que são 5 irmãos. E então ela tem esse quesito. No livro, ela é completamente sem sal, ela é completamente apagada, assim. E aí as coisas vão acontecendo e ela vai vai pegando mais papel na história, nos filmes, e você não entende por que ela chegou ali, sabe? É um negócio muito esquisito. Então, eu acho que se tivesse sido respeitada a essência dela no filme, não ia ter a quantidade de críticas que os fãs fazem para a série de filmes hoje, né? Mas a JK vive para decepcionar a gente, né? A maior decepção desse ano foi, acho que uma das maiores foi ela, com os comentários transfóbicos dela. Mas, enfim, nos surpreende. E ela é a favor da cura LGBT também, que não faz o menor sentido. Então, Nada é faz muito complicado. sentido. Ela é uma coisa. Mas ela é necessária, senão vocês vão falar mal de quem? Bolsonaro. Brincadeira. Ah, não, pelo amor de Deus, vamos falar de cultura. Não, não. Agora não. Eu estava comentando que tem um reality show que eu assisto que não acrescenta nada, absolutamente nada. Não é nem um Big Brother que tem uma discussão, uma pauta legal de vez em quando. É o de Férias com o Ex. E hoje é o último episódio. Eu estava conversando com uma amiga minha, estou sentidíssima. Por quê? Porque o de Férias com o Ex, pelo menos nessa loucura toda, é meu escape. Eu não estou falando de Bolsonaro, eu não estou falando de pandemia, eu só estou criticando aquele bando de homem escroto que tem no reality show. De algum jeito você está falando sim de Bolsonaro. de Homem hétero. escroto tem Bolsonaro no meio. O homem hétero é o erro daquele programa, né? Não, se bem que não só os héteros, o Jarlis é o erro em forma de pessoa. Ele consegue ser pior do que todos os héteros. Mas, enfim.
Não é o foco. Eu não faço ideia de quem você tá falando. Vou te mostrar Olha, essa depois. série é uma série, não, é reality, Realmente. só tem uma coisa que preste, é a fotografia, porque eles fazem em lugares lindos, agora eles estão em Jericoacoara. Jericoacoara. É um paraíso, eles escolhem o lugar certinho, assim. Agora eu quero ver. É lindo, e eles constroem casas lindas, Cara, as entendeu? É uma casas. coisa de louco, assim, para você ficar viajando, não para você ficar ouvindo o que está se conversando, o que está acontecendo lá, porque você não vai acrescentar nada na sua vida, mas para você ficar olhando a paisagem, belíssimo, belíssimo. Muito bem escolhido. Alguma Tiro coisa tinha que super. prestar, né? Já foi em Porto É, Seguro, Trancoso. Trancoso, lugares lindíssimos. Mas é cultura também, sim. não deixa de ser. Tudo é válido. Você sempre aprende alguma coisa, ou seja, nunca vai fazer um programa daquele. Eu queria. Só pra acabar com a raça daqueles homens Ah, até chatos. parece. Vamos voltar aos livros. Vamos voltar aos livros. Aí é um negócio desse. Você não vê uma pessoa com o livro na mão. No Big Brother, você ainda vê algumas pessoas lendo. Um desses não dá nem tempo de ler. É tanta É verdade. baixaria. Você não tem tempo Mas de ler. não, peraí. Defendendo agora o de férias com ex. O tempo de gravação é bem menor. São poucos dias. Então é muita festa o tempo todo. Eles realmente não. Eles param pouquíssimas vezes para ter um tempo livre, entendeu? O tempo todo atrás de festa, que é para justamente causar as brigas entre ex e tal. Então A não, discórdia. não tem muito tempo para isso. Entendi. O Big Brother são 3 meses. O de férias com ex eu acho que não passa nem um mês. É uma semana, uma coisa assim. O Big Brother dá tempo de desenvolver várias discussões. Inclusive, o Big Brother desse ano ele foi cheio de discussões, questões raciais, questões de orientação sexual e etc. Então, tem, assim, um fundinho, né, de coisas ricas que dá pra gente debater. Daí teve Rodrigo. Olha que Olha ele lá atrás. Ele quer. É ele ou ela? É ele. E Daqui a acho que pouco ele pula aqui. você tá sem som de novo. Tá sem som. Fala aí. Quer participar da live, gente? Daqui a pouco ele vai. Boa noite. Aguenta, vou ter que fazer a retirada. Nossa, que negócio chato, Já vi cara. que o horário não adianta nada, né? É a internet, eu não sei o que é que acontece, mas a gente resiste. Tem que resistir. Ih, peraí. Vai voltar. Voltou. Isso é muito chato. É muito chato, porque nessas idas e vindas. A gente perde tempo, porque com uma hora eles derrubam mesmo, não tem jeito, não quer nem saber se você está conversando, se não está conversando, se parou, se não parou. Mas enfim, Agora, uma pergunta, você ia falar? e é uma falha. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar, porque a gente pensou nas lives de agosto voltados para as mulheres, né? Nosso espaço tem que ser falado, falado, Vai ter falado, mulher até. sim. Oi, 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 oi. Que bonitinho. Até que aí não precisa falar mais, que né, a gente já esteja totalmente livre. É, a cultura, né, o que que você pensa da cultura? A mulher ainda fica aquém ou você acha que não, ela já está além? Porque mulher durante muitos anos foi proibida de tudo. Eu não sei se de lei, isso aí realmente eu não tenho essa informação. Mas muita coisa foi proibida. E a cultura, a cultura, no caso da leitura, que é o tema, você, por tudo que você já viu, você é mais nova, né? Então, da sua época, o tudo que você já viu, você acha que a mulher ainda está aqui? Eu acho às vezes que até o homem, na questão leitura, fica um pouquinho aquém a mulher. Qual é a sua opinião? Como é que você vê isso? Eu acho que na questão leitura, de ser leitora, nós mulheres, a gente acaba, acho que talvez se interessando um pouco mais, indo um pouco mais atrás disso. Eu acho que é pela constante busca de conhecimento para a gente conquistar espaço. Eu acho que é isso. Então, a gente está sempre atualizando, se atualizando, procurando ler mais, entender mais as coisas.
Então, eu acho que é mais comum eu conhecer mulheres que leem do que homens que leem, sabe? Que eu vejo, assim, próximo a mim são mais as mulheres mesmo. Mas como produtoras de literatura, produtoras de cinema e de outras artes, a gente ainda está aquém. Eu acho que a gente não tem poucas escritoras. Eu acho que a gente tem poucas pessoas que investem em escritoras e poucas pessoas que leem, que dão preferência para mulheres. Porque eu acho que nesse momento que a gente ainda está caminhando, a gente tem mesmo que optar e preferir ir mais atrás disso e pesquisar. A partir do momento que ficar mais igual, tá tudo bem a gente ler qualquer coisa, qualquer pessoa, sabe? Mas, por exemplo, tem vários clubes de leitura para ler só livros de escritoras mulheres. Eu estou tentando priorizar mais escritoras mulheres negras, inclusive. Então, dar mais espaço e absorver mais esse tipo de literatura, porque, querendo ou não, reflete uma realidade. Eu estou contando uma realidade dela que muitas vezes é diferente da minha. Então, a gente precisa também ter esse outro ponto de vista. Mas, sabe, eu espero que a gente tenha mais mulheres reconhecidas nos gêneros literários. Por exemplo, a gente tem de romance policial, a gente tem como referência a Agatha Christie. Mas eu, de cabeça, eu não lembro outras mulheres que também escrevem romance policial. Esses dias eu postei o vídeo do Kindred, que é uma mulher que é referência em ficção científica, que é o Octavia Butler. Mas eu não conheço outros que também sejam referência em ficção científica, sabe? No máximo a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Então eu acho que enquanto a gente tem 5 nomes de homens aqui que são reconhecidos e são grandes, a gente tem uma mulher. Essa é uma estatística que eu tirei agora da minha cabeça, tá? Mas a ideia é essa, sabe? Tipo, eu conheço muito mais escritores homens de lembrar de cabeça, assim, do que escritoras mulheres. E eu acho que não deveria ser assim. Eu tenho procurado ler mais mulheres também. E de mulher negra, eu quero muito ler Djamila, que é mulher negra brasileira, e eu quero trazer mais essa questão da mulher brasileira para mim, principalmente da mulher negra, para entender esse espaço que é tão próximo a mim e eu não enxergo. E eu preciso Uhum. enxergar para poder conseguir, de alguma forma, ajudar nessa mudança que a gente precisa. Você me disse uma vez lá no Twitter que você estava lendo Americana, não foi? Aham. E você leu mais livros dela? A Chimamanda, que é a autora de Americana, ela tem alguns discursos, alguns TED Talks que viraram livros. Ela tem o Sejamos Todas Feministas, ela tem O Perigo de uma História Única. Dela, eu já li esses dois, li Bispo Roxo, que é muito bom, e li o Americana. O Americana eu fiz um vídeo também. Foi o primeiro vídeo que eu fiz pro Instagram. E assim, é uma história incrível, é uma diferença de cultura muito grande e ela escreve muito bem. Ela é muito detalhista, ela vai descrevendo as coisas assim de uma forma que você se sente parte da história, como se você estivesse ali realmente vivendo aquilo, observando aquilo de perto. E não são livros pesados para ler, sabe? Tem alguns conflitos, tem algumas questões, mas não são livros difíceis, assim. A leitura não é difícil, ela é fluida. Você vai lendo, você começa a ler e não para, sabe? Até terminar o livro. Então, é muito bom, eu recomendo os livros da Chimamanda. E sobre autoras negras brasileiras, eu terminei de ler domingo Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. E quero ler agora Conceição Evaristo também, para começar. Dela eu nunca li nada, então acho que precisa, sabe? E a gente tem ótimas autoras brasileiras que, por exemplo, não foram passadas na escola, que deveriam ter sido, não foram. Eu li também o antes de eu embarcar em Maria Ribeiro, eu li, acho que o nome dela é Andy Thomas, não tenho certeza, que é O Ódio que Você Semeia. Cara, Uhum. que livro! Eu acabei de Muito ler bom. o livro, baixei o filme e fui assistir. Chorei igual. É Ele é muito muito bom. forte, é muito forte, é muito bom. Eu li o livro uns 2 anos atrás. Eu morava em Brasília ainda, então tem 3 anos. E aí, quando rolou o negócio do George Floyd lá nos Estados Unidos, eu só lembrei dele. Eu falei, nossa, é igualzinho, é a mesma coisa, sabe? Igual, 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 E é igual. muito.
É, É um livro que deveria colocar em escola eu para também ensino acho. médio, porque ele é pesado, então não é para criança, mas é o tipo de literatura que hoje em dia acho que a gente precisa ter, de conscientização. Eu acho que escola não devia Sim. adotar o nome do livro, devia deixar essa liberdade para que cada aluno lesse e ele falasse no livro do que ele achou. Claro, evidente, talvez o professor não tenha capacidade de ler todos aqueles livros que os alunos estão lendo, mas eu imagino que o que ele vai escrever sobre o livro independe necessariamente, ele vai passar ali, ele vai escrever, ele vai ter uma ideia, interpretar da maneira dele, ele vai escrever, e o que está sendo avaliado ali é isso. Não é exatamente, eu quero ver se você vai fazer a avaliação do livro certo. Não, ninguém tem que escrever o que, por exemplo, você tem uma ideia do livro, eu tenho outra, a Rafaela tem outra, cada um vê o livro de uma forma, né? Então, assim, como ele vai passar o que ele leu, é que é importante, independentemente da história, para eu penso para a escola, Uhum. né? Então, acho que devia dar liberdade ao aluno de, você vai ter que ler um livro, escolha, veja o que você gosta, o que lhe chama atenção, porque daria mais espaço, por exemplo, desse tipo de livro ser lido. Não li porque a escola não adotou. Que é isso, gente? Sabe? Então, assim, cada um que lê o que tiver afim. Até eu acho que estimularia mais, porque você tem a responsabilidade de você escolher o que você quer ler, você falar sobre aquele livro. E isso já seria interessante. Imagine, eu não sei hoje em dia quantos alunos numa sala de aula, mas imagine 30 alunos, se é que é tudo isso, ou se é só isso, não sei, falando do livro e a despertar nos outros. Pô, aquele colega falou daquilo, aquela colega falou daquilo, deve ser interessante. Eu acho que é por aí. Para não ficar aí, quanto livro interessante, deixa de ler para ler o quê? Clássicos, né? Tudo bem. Pelo amor de Deus. Aí Nada vem. contra. Nada Não, nada contra. contra, não. Até de repente os clássicos ficariam na intenção de cada um. Poxa, ler é bom, então bora ler, né? A Moreninha, Meu Pai de Laranja Lima, etc, etc, etc. Mas tem tanta coisa errada para consertar ainda, né? Principalmente na É, escola, né? A escola já é errada por si só no formato que a gente tem atualmente, mas enfim, outra conversa aí. Mas é sim. isso. A gente falando da mulher, sua mãe comentou que a mulher era proibida de ler e só podia ler manuais domésticos. Gente! Eu falei que mulher não lia, aí eu me lembrei também. Eu tenho uma tia que ela achava o cúmulo minha irmã ler Jorge Amado, que ela achava que era pesadíssimo. E minha mãe já era ao contrário, né, irmãs? Minha mãe achava que tinha que ler o que quisesse, mas ela era viciada nos livrinhos. Vocês não devem ter a mínima ideia. Eram livrinhos, tipo revista, modelo De banca, de revista. Sabrina, não sei o quê, Sim, pererê. Ela era apaixonada por esse lia de qualquer jeito, né? Mas assim, todo mundo criticava ela, ficava curtindo com a cara dela, porque ela lia esses livrinhos que era assim que era tratado, livrinhos de romancezinho. Qual o problema? Porque era mulher. Se fosse um livro de porrada, homem lenda, lindo, né? Mas a mulher, porque lia, tinha fotonovela também, que era o que a gente assiste hoje em revista. Era a mesma coisa, só que era para ler, era em quadrinhos, né? Era interessante também. Ela adorava, por quê? Porque é tudo, sabe? a mãe dela comentou, Sabrina, Júlia, Júnior, é isso! Eu fui de Salvador para o Rio de ônibus. Eu li uns 4 ou 5 só na viagem. Isso o tempo que eu ficava acordada. Era rapidinho, eram umas historinhas bem para minha idade na época, era interessante, mas minha tia adorava. Mas era a literatura que as mulheres, ela mesma tinha preconceito com Jorge Amado. Né? Para você ver o que é cabeça. Não era questão de família, porque minha mãe lia e deixava minha irmã ler. Já ela achava absurdo e achava um absurdo porque a escola adotou. Minha prima lê e era para vestibular. Ela ficava indignada. Como é que minha mãe deixava minha irmã ler aquilo? Como é que a escola passava aquela pornografia para as meninas lerem? Enfim, né? Mas é a Não, e cabeça. assim, se você
você poda mulheres de lerem, as mulheres também não vão escrever. Elas não têm referência. E deve ser por isso que a gente tem esse lapso de autoras hoje, sabe? Porque lá na época delas, elas não foram incentivadas, estimuladas. Na série Coisa Mais Linda, da Netflix, acho que é da década de 50, se passa na década de 50, na primeira temporada, a Teresa escreve para uma revista. E aí o chefe dela fala, não, eu acho que você tinha que escrever receita de bolo, coisa doméstica. E ela possessa, porque com toda razão, né? Claro. Então, isso não é uma realidade tão distante assim, sabe? Não tem 100 anos ainda. Isso. E é um exemplo muito nítido. Em Little Fires Everywhere, Reese faz parte de um clube de livro e uma das amigas, só de mulheres, uma das amigas é ginecologista e passa o monólogo da vagina, se eu não me engano. Fica horrorizada. A gente não vai falar daquilo. Ela não fala nem a palavra vagina, porque ela tem horror. Até que a outra personagem faz uma defesa lá, enfim, não vou dar spoiler, e pergunta: Você já viu a sua própria vagina? Ela fica horrorizada, mas depois vai lá com o espelhinho e dá uma olhadinha. Vai se familiarizar com a menina, que ela nem cita o nome. Sim. Pois é, Dani, retrata bem o machismo. machismo. Machismo, racismo, essa série é fantástica. Essa série, entre outras, né? Mas é isso, é por isso que vocês veem poucas mulheres escrevendo, porque... Desculpa te interromper, outra série que tem uma escritora, uma série espanhola chamada Valéria, que eu amei. É uma série dessa, tipo, quero relaxar. E ela é escritora. Bom, vou ter que dar um spoiler aqui para poder contextualizar. Ela passa a série tentando escrever o livro. Quando ela finalmente consegue, e a editora dela aprova, quer fazer um acordo com ela, que é para lançar o livro dela em nome de um homem. Porque esse autor é inventado pela editora e ele já é um sucesso. E acha que o romance dela, por ter um erotismo, cenas de sexo, precisam estar relacionadas a um homem. Então a gente ainda tem esse preconceito também. E não é coisa atual, não é? Não é passado em outra década, não. É agora, 2020. É 20? A própria J.K. Rowling, ela não. O nome dela é Joanne. Joanne? Acho que é Joanne. O K é alguma outra coisa. E ela assinou com as iniciais, porque se ela botasse o nome dela, um nome feminino, talvez ela não vendesse tanto igual ela vendeu. Então, assim, anos 90. Pois é, imagine. A gente está muito atrasada, né? Então, que vocês, empolgadas, novinhas, comecem a escrever. Por que não? Ficção científica. Esse mês nós estamos participando, será lançado um e-book onde várias mulheres escrevem. Convidaram a gente, cada uma escreve uma página, digamos assim, mas isso já é incentivo, já é interessante. E é isso que a gente precisa fazer. Uma puxar a outra. Puxar a outra. Não tem rivalidade. Mulher precisa aprender que mulher não é rival de mulher. O homem é que provoca isso. Né? Para ele é muito interessante ver mulheres brigando, né? Mulheres inimigas, para uma não contar a outra o que ele fez. Né? Mas precisa. Vocês que estão chegando, eu digo vocês que estão chegando, não que eu não posso, eu posso, mas vocês, né, pela ordem natural das coisas, vocês têm um tempão aí para fazer isso. Então, na hora de vocês fazerem. E você que é influenciadora de filtros, hoje seu filtro saiu que o seu livro é Capitães da Areia, não foi? Foi. Vou ter que ler agora. Vai ter que ler. E aí vai ter que fazer uma resenha, faz e já posta aqui também. E é o livro para você ler com uma caixa de papel, né? De lenço de papel. Aproveita, essa semana é aniversário de Jorge Amado. Acabou. Botei. Pior que já tá no vídeo. Pior que já tá acabando. Peraí. Não, ainda tem um tempinho. Deixa eu tirar os minutos finais.
Ai, meu Deus, que angústia. O pior é que fica sem som só pra gente, pra quem tá assistindo funciona normal, não Só entendo a gente que não isso. escuta? É, Que absurdo. vai ter, vou ter que fazer de outro lugar. Oi? Falei aí, nada. Ih, Continua agora muda. tá travado? De novo. Caramba, nos minutos finais. Aí é maldade. E aí travou real tudo. Será que é seu celular que tá fazendo Vamos a próxima no meu? descobrir, vamos ter que fazer, porque. Você viu que eu participo a tarde toda do negócio, a leitura nunca travou. Diga oi. Ah! E acho que a gente vai ter que encerrar antes, Não sem acredito nisso. conclusão, porque Não, concluindo, tá. Todo mundo ouve Gabi, todo mundo ouve a gente? As pessoas lhe ouvem. Quem ouve Gabi? Pode ser que a gente só não ouça, mas a gente pode falar loucamente da gente daqui, ela de lá. Ah, meu Deus. eu não, eu tô tentando fazer uma leitura labial, só que para piorar tudo, o meu celular tá com a Gabi tá sem som também. Ah, então tá sem som para todo mundo. Será que não é o seu celular? Gabriela Cunha. Pode ser. Não, porque o da gente Mais uma vez, tem que ser tirar. rápido, porque agora falta um pouquinho mesmo. Nossa, que saco isso. Ah, é Gabi que não vê a gente? É? Ela ouve, mas não vê. Que loucura, a gente vê e não ouve. É, Que coisa maluca, meu Deus. Olha aí. nada. Nada. Então, bom, se não estão te ouvindo, nem adianta eu falar para você deixar suas considerações finais. A gente faz o seguinte: a gente encerra esse aqui hoje e a gente marca mais um para compensar esse tempo todo que a gente ficou fora do ar, porque é um papo que rende e a gente acaba entrando em outras mídias que não só os livros. O livro eu acho que é a base para as outras mídias, inclusive, não existiria televisão, Nada. cinema, teatro se a gente não tivesse os livros antes. Até mesmo porque muito dos conteúdos são inspirados em livros. Então, Gabi, obrigada por ter participado. Vou deixar só uma coisa aqui, Ah, já que você está ouvindo, você que vai, assim, vai ler Capitães da Areia, aproveita que a próxima você vai falar dele, e a gente faz uma homenagem a Jorge Amado, que essa semana, no dia 10 ele faria 108 anos. Né? Infelizmente, uma pessoa dessa a gente perde. Se bem que com cento e tantos anos já seria difícil ele estar entre nós, mas enfim. Ainda bem que ele existiu e deixou o que deixou pra gente, né? Então você vai falar Capitães da Areia então, tá pra convidada. gente. Quando você terminar de ler, você Avisa e a avisa gente marca. e a gente marca para falar de Jorge Amado. Jorge Eu Amado. tive o prazer de falar de Jorge Amado com Pedro Vasconcelos e Marcelo Faria quando eles lançaram o filme Dona Flor com Juliana Paz. Foi em 2017. E E eu tenho, agora, esse período agora está fazendo 8 anos que eu fiz aquele trabalho, Jorge Amado. teve um trabalho Eu lindo fiz em em Salvador, Salvador. eu fui a assessora de Salvador e eu fiquei encantada, não vou esquecer esse trabalho nunca. O trabalho mais bonito que eu já vi, E- que eu já fiz até hoje, já vi. Então, a gente aproveita e deixa a indicação para que todo mundo leia Jorge Amado, para que a gente possa conversar mais sobre ele, que é uma figura Ou tão não, gente, olha que importante. fazendo que escola faz, cada um lê o que Eu estou quiser. recomendando, eu não estou obrigando. É uma recomendação para que a gente possa conversar sobre ele. Um lê Pedro Bala não, Capitães da Areia, outro lê Dona Flor. Cada um lê uma coisa e a gente traz conteúdo. Então, já Vai vai cair cair a antes que qualquer caia. minuto. Gabi, obrigada mais uma vez. Obrigada, Adriana Obrigada. Cunha, que esteve presente, trouxe informações bem legais pra gente. É a mãe de Gabi. Ah, ela vai desligar, ela E repostou, não foi aí, a. repostou.
E aí a gente fica com esse convite A gente para pode falar mais fazer de sempre, marcar sempre literatura. para falar de literatura não é um assunto que esgote. Então a gente pode fazer umas lives de vez em quando para falar disso. Falar de um livro. E o espaço está aberto toda vez que você quiser